Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre os diferentes sistemas econômicos e políticos. O governo é uma das instituições que formam o Estado e todo governo tem um sistema econômico e político que organiza as relações sociais, o modo de produção de suas atividades econômicas e, em especial, a distribuição das riquezas geradas por essas atividades. Então, hoje vamos falar sobre o sistema econômico e político capitalista. Tá? Atualmente, a grande maioria dos países do mundo se organiza de acordo com os fundamentos do sistema político e econômico capitalista. Então, gente, a gente tem dois sistemas políticos econômicos, tá? Que são praticados aí no mundo. O primeiro é o que a gente vai falar hoje, que é o sistema econômico e político capitalista, e temos também o socialista. Mas, como já vou adiantar para vocês, a maior parte dos países do mundo se organiza de acordo com os fundamentos do sistema político e econômico capitalista. Então, existem poucos países no mundo que são socialistas. Exemplos de países socialistas: Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã e Laos. Esses países, eles são socialistas. E a grande maioria, né, dos países do mundo são países capitalistas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características do capitalismo. E no final, vou falar para vocês as vantagens e as desvantagens do sistema capitalista, tá bom? Olha só, pessoal. No sistema capitalista, a gente tem algumas características, né? Por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção, temos também o trabalho assalariado, a divisão de classes, a produção para o mercado, a divisão social do trabalho e também a divisão internacional do trabalho, ou DIT. Tá? Por exemplo, o que seria essa propriedade privada, né, gente? A propriedade privada, ela consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Então, no sistema capitalista, é como se a gente dissesse assim, é cada um por si, tá? Então, outra característica do sistema capitalista é que o Estado, ele não interfere na economia, ou se interfere é muito pouco, só para regular algumas coisas administrativas. Mas no sistema capitalista, o Estado ele não interfere, tá? Ou se interfere é muito pouco na economia. Outra base, né, do sistema capitalista é o lucro. O lucro, né, é o principal objetivo capitalista e o lucro, né, ele é proveniente do resultado da acumulação de capital. Então, o sistema capitalista, né, como é que eu posso dizer? Um dos objetivos do sistema capitalista é o lucro, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, né, no sistema capitalista é a economia de mercado. Então, livre, né, iniciativa da regulação do mercado sem ou pouca interferência do Estado. Então, como eu falei para vocês, o Estado ele não interfere, né, aí nessa economia, tá? Então, outra coisa também que ocorre, né, no sistema capitalista é que o processo, né, ocorre por meio da oferta e da procura, que regula, né, os preços e os estoques das mercadorias. O Estado tem responsabilidade de intervir somente em casos aí, né, delicados e também na implantação de medidas que garantem a estabilidade econômica. Então, como vocês viram, o Estado ele interfere muito pouco, só para manter, né, essas medidas aí da estabilidade econômica. Uma outra característica desse sistema capitalista, pessoal, é a divisão de classes, né? Em que, de um lado, né, a gente tem uma minoria, que é denominada capitalista, né, que são os donos aí dos meios de produção e de capitais, e do outro lado a gente tem a maioria, né, que é chamada aí de proletários, tá? Então, essas pessoas, elas vendem, né, sua força de trabalho em troca de um salário que garanta, né, saúde, alimentação, transporte, lazer, tá? Então, nesse ponto de vista, né, a gente pode falar que tem essa divisão aí entre essas classes. Uma vez, né, que o capitalista, ele oferece remuneração que seja suficiente para sanar, né, todas as necessidades básicas da maioria dos trabalhadores, tá? Então, nesse processo,
o capitalista, ele adquiriu, né, a mais-valia, que corresponde aos lucros oriundos do trabalho do proletário. Então, tem essa divisão aí, gente, entre as classes, tá? É uma das características do capitalismo. Então, vou falar cada uma para vocês, e aí a gente vai entender melhor, né, essas características do sistema capitalista. Então, vamos lá. A propriedade privada dos meios de produção. As fábricas, os bancos, as empresas e os estabelecimentos comerciais em geral, eles são propriedade privada de uma minoria que tem, né, maior poder sobre o total da produção social e do lucro por ela gerado. Então, ou seja, né, as fábricas, os bancos, as empresas fica, né, com uma minoria que tem o maior poder e também é que vai ganhar o quê? O lucro, tá? Por ela gerado. E aí, né, essa propriedade privada, como eu falei para vocês, como é que eu posso dizer? É uma propriedade individual. Então, ou, por exemplo, tem algumas empresas que têm vários acionistas, mas a propriedade privada, né, desses meios de produção, uma pequena minoria é que fica com o lucro, tá? Então, temos também essa outra parte aqui, que é o trabalho assalariado. No trabalho assalariado, o trabalho é vendido pelo valor do salário. Então, cada trabalhador, ele vende sua força de trabalho pelo preço que consegue negociá-lo no mercado. Então, os trabalhadores, né, ou os empregados, ou os proletariados, eles vendem, né, sua força de trabalho em troca do salário, em troca do dinheiro, tá? E temos também a divisão de classes. Quem seria essa divisão de classes? De um lado da sociedade, a gente tem os trabalhadores, né, que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, e do outro, né, a gente tem os proprietários dos meios de produção, que contratam os trabalhadores para a prestação de serviços visando a fabricação de produtos e abastecimento do mercado consumidor e o lucro. Então, essa divisão, né, essa divisão de classes, a gente tem os burgueses, né, que são os donos dos meios de produção, e temos do outro lado os trabalhadores, que são os proletariados, que vendem, né, sua força de trabalho em troca do dinheiro. Só que quem recebe o lucro é os donos dos meios de produção, ou seja, os burgueses ou a burguesia, tá? Então, são esses proprietários dos meios de produção que ficam com o lucro, ok? Produção para o mercado. A produção é destinada, sobretudo, ao comércio, visando acumular o lucro. Tudo pode ser transformado em mercadoria, de objetos e informações a serviços sociais básicos, a ser vendido na livre concorrência do mercado. Então, tudo pode ser comercializado. A prestação de serviço, as mercadorias, os produtos, tudo pode ser comercializado, tá? Na livre concorrência do mercado. Tá bom? A divisão social do trabalho. Então, na divisão social do trabalho, o processo de produção, em geral, ele ocorre por meio de trabalhos divididos e isolados uns dos outros. A divisão social do trabalho leva, né, à divisão territorial, ou seja, cada atividade de produção ou distribuição, né, tem um lugar específico. Por exemplo, a fábrica produz e a loja comercializa. Eu vou dar um exemplo de uma fábrica de chocolates. Na fábrica de chocolates tem, né, os trabalhadores e cada um tem sua função isolada, tá? Vai ter o trabalhador que faz o chocolate, vai ter o que embala, vai ter o que organiza nas caixas e vai ter o que comercializa. E vai ter também, né, a loja, que é outro espaço que vai comercializar esses chocolates. Então, isso seria uma divisão social do trabalho, que é uma das grandes características também do sistema capitalista, tá? Uma outra característica muito forte também é a divisão internacional do trabalho, ou DIT, né? O comércio entre os países gerou, né, uma divisão internacional do trabalho, em que alguns se destacam na produção industrial e outros exportam apenas gêneros agropecuários. Por exemplo, a gente vai ter que voltar um pouquinho naquela aula sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, para vocês entenderem. Vamos lá. Os países desenvolvidos, eles são países industrializados, eles são países, né, que exportam produtos industrializados, ou seja, os produtos, né, bem acabados, os produtos prontos. E esses produtos, né, bem acabados e prontos, industrializados, eles são
produtos de alto valor agregado. Então, os países desenvolvidos, eles vendem, né, eles exportam esses produtos mais caros. Então, eles produzem, né, como é que eu posso dizer? Eles exportam esses produtos já prontos. Tá? Esses produtos industrializados. E já os países subdesenvolvidos, eles são países, né, que exportam o quê? Matérias-primas, né? Ou seja, que tem a base da economia voltada para o setor primário, que exportam aí produtos, né, de pecuária, agricultura e extrativismo. Então, essas matérias-primas, elas têm baixo valor agregado. Então, esses países subdesenvolvidos, eles vendem, né, eles exportam produtos mais baratos, que quase não têm valor agregado. Então, tem essa divisão aí internacional do trabalho, tá? Lembra que eu falei para vocês que isso começou desde a época lá, né, da colonização, que tinha, né, o dite colonial, em que as metrópoles, né, elas produziam esses produtos industrializados e as colônias, né, exportavam as matérias-primas. Então, essa divisão internacional do trabalho é uma, né, lá da fase colonial, ela foi uma das bases, né, do subdesenvolvimento também. Ok? Então, tem essa divisão aí internacional do trabalho. Então, essa divisão se formou, né, pelas funções prioritárias que esses países assumiram na produção e circulação de bens, exportando bens acabados ou matérias-primas. Então, os países industrializados, eles exportam bens acabados e os subdesenvolvidos exportam as matérias-primas, tá bom? Bom, pessoal, então essas são as características, né, do sistema capitalista. O sistema capitalista prega o neoliberalismo, em que o Estado, ele não interfere ou interfere muito pouco, né, na economia, como eu falei para vocês, tá bom? Outras características, né, que eu falei aqui para vocês hoje foi sobre a divisão social do trabalho, em que o trabalho, né, é o processo que estabelece determinados trabalhos divididos e isolados uns dos outros, né, e em lugares específicos, como eu falei, dei o exemplo da fábrica para vocês e também, né, da loja. Falei também sobre a divisão de classes, que é muito marcante, né? De um lado a gente tem o proprietário dos meios de produção e do outro a gente tem o trabalhador, né, que vende sua mão de obra aí, né, em troca de um salário, tá? E como eu falei para vocês, esse sistema capitalista, ele visa o lucro, tá? Certo? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens e as desvantagens do sistema capitalista, tá bom? Vamos lá. Quais são as vantagens, né, desse sistema capitalista? A vantagem é o mercado livre, né, lei da oferta e da procura. Temos preços mais baixos porque tem concorrência. Temos também novas tecnologias porque o capitalismo, né, ele incentiva essas novas tecnologias, tá? E temos também a liberdade do comércio, como eu falei para vocês, né? Temos aí também essa liberdade desse comércio. Isso é importante porque o Estado, como eu falei para vocês, ele não interfere ou interfere muito pouco. E temos também a concorrência, né, de mobilidade social. Isso significa o quê, gente? Que as pessoas podem ascender, podem ir para outras classes, tá? Por exemplo, as pessoas não ficam em uma classe social a vida inteira, elas podem mudar de classe, elas podem ir da classe baixa para uma classe média, elas podem ir para uma classe mais alta. Então, isso vai ser de acordo, né, com o próprio esforço, tá? De cada um, vai depender do esforço, tá? Por exemplo, temos também, né, a liberdade do mercado, como eu falei para vocês, isso ajuda também na diminuição de preços, tá? Então, tem essa concorrência. E quais são as desvantagens, né, desse sistema capitalista? Como eu falei para vocês as vantagens, agora eu vou falar as desvantagens. Infelizmente, gente, em alguns casos tem uma grande desigualdade social, né, que tem uma má distribuição de renda aí. Outro fator, né, que é uma desvantagem, são as crises, né,
econômicas. Tivemos aí a crise de 29, né, de 1929, e também tivemos a crise de 2008, que foram crises econômicas que, infelizmente, né, vários países, que atingiram vários países, tá? Então, essas crises econômicas foram muito sérias. Outra parte também ruim, né, desse sistema é a concentração de poder, porque vocês viram, né, que infelizmente tem uma grande concentração de poder na mão de uma minoria, né? Então, uma pequena parte da sociedade é que fica, né, com a grande parte do poder. Outra coisa é que em alguns casos, tem a exploração da mão de obra, tá? Exploração de mão de obra, por exemplo, quando a gente observa, né, que algumas multinacionais elas se instalam em um país para explorar a mão de obra e também os recursos naturais ali daquele país, a gente pode observar, né, que isso é uma desvantagem, tá? Também temos uma outra parte aí muito ruim também, que é o consumismo, né? As pessoas estão consumindo cada vez mais produtos e degradando cada vez mais o meio ambiente. Então, isso também, né, é uma parte ruim aí do sistema capitalista, tá? Então, eu falei para vocês as vantagens e as desvantagens do sistema capitalista. Assim como o sistema capitalista, o sistema socialista também vai ter suas vantagens e suas desvantagens, tá? E eu vou falar para vocês na aula sobre o sistema socialista. Então, gente, o sistema, né, capitalista, ele, como eu falei para vocês, tem como base, né, os meios de produção privados, o trabalho assalariado, as atividades com fins lucrativos e, como eu falei para vocês, o Estado, ele interfere muito pouco ou quase nada, né, no sistema, na economia. Então, o Estado, vocês vão ver que no sistema socialista, o Estado é que manda em tudo, que comanda tudo e que manipula a vida das pessoas também. Então, vou falar para vocês na próxima aula e eu espero que vocês tenham entendido o sistema capitalista e qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom?